how's going? So let's start our English class. So today we're gonna review all the things we saw before and then we're gonna study for our test, ok? Então hoje, gente, é a revisão de tudo aquilo que a gente já estudou e aí a gente vai ter os conceitos adequados para o nosso teste, para a nossa prova, ok? Então vamos lá. Então o objetivo de hoje é estudar e revisar os conteúdos que estarão na prova, ok? Muito bem, sem mais demandas, vamos começar a nossa aula, ok? Página 10 do seu livro, tá? Open your books on page 10, ok? Página 10 do seu livro, onde nós vamos começar o primeiro conceito, que é o conceito de Simple Past Irregular Verbs. Então, antes de tudo, por que eu trouxe esse stick aqui dos verbos? Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o que é um verbo, ok? Verb to refer a word or a group of words that describe an action, extensive or express a state to begin. Então, é para expressar uma ação ou um estado, tá? Não o estado do Paraná, tá, gente? O estado físico de alguma coisa. Por exemplo, estou triste, tá? Então, você vai usar, o verbo ele vai usar para representar isso. Por exemplo, run, sit, stand, go, have, get, promise, invited. Tudo isso são exemplos de verbo. Mas existem duas categorias de verbos no inglês. Os regulares, que são aqueles obedientes, que seguem uma regra pré-estabelecida, e os irregulares. O que os verbos irregulares são? São diferentes, tá? Então, eles vão agir de uma forma diferente, eles vão ter uma regra diferente, eles não vão se comportar da mesma forma que os outros verbos. Vamos lá para os conceitos. Irregular verbs or irregular past tense verbs are common verbs in English that do not follow the simple statement NDD or ED to the end for the word to form the past tense simple and or the past tense participle, tá? Então, é muito interessante essa parte, porque o verbo irregular, eles são muitos verbos irregulares. Se a gente olhar aqui, ó, nessa tabela, a gente vai ver que tem uma lista aqui dos 50 verbos mais comuns. Se você for lá no final do seu livro, na sua página, quase lá na última página, página 39, você também vai ter uma lista dos verbos que são irregulares. Quais vocês vão se atentar para esta prova em específico? Para esta prova em específico, vocês vão se atentar para a página 10 e para a página 11. Os verbos que estão lá, tá bom? A forma como o verbo está lá. E daí, a gente precisa lembrar uma coisa. Quando eu vou trabalhar perguntas e negativas, eu tenho o auxiliarzinho lá, que é o did. E o did, você esquece todo esse conceito de passar o verbo para o passado e você usa o verbo no infinitivo. Ou seja, se você está falando que você foi para o Egito, lá, se você olhar lá na questão 2, ó, where did you go? I went to Egypt. O go é a forma original. O went, ele é a forma do particípio, tá? Que é a forma quando eu estou respondendo, daí eu coloco o passado. Então, meus queridos, questões que vocês vão se atentar, questões que vocês vão se preocupar. Questão 1 e 2 da página 10, ali do Simple Past e Irregular Verbs, e questão 1 e 2 da página 11. Essas 4 questões aí vão estar na prova com certeza. Claro que não iguais, da mesma forma que estão aí,
mas nesses conceitos que a gente já viu, a questão do simple past, a questão do uso do did, tá? Que quando eu tenho did, ele auxilia, lembra que o auxiliar ele faz o trabalho mais pesado, e aí a gente tem o verbo na sua forma original. Beleza, meus queridos? Pegaram essa parte? Não se esqueçam disso. Vamos lá. Agora, o can e o could, ok? Can e could. Primeiro conceito do can e could, a gente vai conseguir vê-los lá na página do segundo capítulo, que vai entrar o can e o could, e aí nós vamos vê-los lá na página 24, tá? Que são os conceitos principais aí do can e do could. Vamos lá. Can, use to talk the ability to do something at a given time, the present or future. Então, uma coisa muito importante sobre o can é que a gente não vai usar o can no passado. O can também é um verbo irregular. E aí, ele vai se tornar could no passado. Ok? Vamos ver uns exemplos de can, usado para habilidades, que é, vamos dizer assim, capacidade de fazer alguma coisa. Vamos lá. He can speak Chinese fluent. Então, ele consegue falar chinês fluentemente. O could é usado para falar alguma coisa no passado. Olha lá. I couldn't run 10 miles when I was young. Quando eu era mais novo, eu podia, né? Eu tinha a habilidade de correr 10 miles, tá? Então, aqui a diferença do can e do could. O can é presente, habilidade presente. O could, habilidade, só que no passado. Vamos lá. Quando eu falo de request, quando eu estou fazendo uma pergunta, uma solicitação, como que vai ser? Could, used in a polite way, telling or ask something. Então, o could, nesse caso, ele é mais formal. Quando eu estou fazendo uma pergunta, eu vou usar o could. Could you look at the door when you leave? Could you look at the door? Você pode, por favor, trancar a porta quando você sair? Provavelmente um patrão falando para um funcionário, ou o funcionário perguntando para o patrão se ele pode, né? Fazer o favor de trancar a porta quando ele sair. E o can is more informal. Can you take me to the Victoria Station? Então, você pode me levar até, né, não sei aonde, a Victoria Station lá? Pode, você consegue fazer isso para mim? Então, quando você está pedindo, request something. O could, político, tá? É mais formal. E o can é mais informal, ok? Vamos lá. Possibilidades, ok? Can use it to make a general statement about what's possible. Então, o can você vai usar para fazer qualquer frase que vai falar sobre possibilidade, que é o maior exemplo que vocês têm aqui, tá? Vamos lá. In Norway, temperatures can be low as 50 Celsius in winter, ok? Então, nesses dias ou nesses tempos, a temperatura pode chegar abaixo de 50 graus. Could use it to show that something was possible now or at specific event in the past. The weather station said temperatures could be as low as 10 tonight. Então, é quando, né? Pode ser. Quando você tem certeza, você vai falar de possibilidade, você vai falar o can. E aí a gente tem alguns exemplos ali do guide, que vocês tiveram, do guia, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma sugestão para a pessoa sobre as possibilidades. The experience can be overwhelming. You can save a lot of money. You can't find many cities. You could find better, ok? Então, ali você está usando de possibilidades, tá? You can be the best student in my class. Você pode ser o melhor estudante da minha sala.
tá? Então, é uma possibilidade, se você, talvez, provavelmente com algumas condições, você vai se encaixar nessa possibilidade. E aqui a gente vem para o ask permission, tá? Que é pedindo permissão, quando a gente está solicitando a permissão para alguém. Então, a gente vem com can you use it to ask permission to do something in an informal way. Por isso que a gente fala que você não pergunta para sua teacher se você pode ir no banheiro usando o can, porque ele é informal. Você vai usar o can para can I borrow your car tomorrow? Can I borrow your pencil? Ok? Could é mais formal in a polite than can, ok? Could I choose my own doctor? Será que eu posso escolher meu próprio doutor? Tá? É um pouco difícil no português, porque nem tudo que a gente fala posso no português é permissão, tá? Às vezes a gente fala outras coisas. Então, lembrando que a melhor forma de você perguntar se você pode ir no banheiro é may I go to the bathroom, ok? Can and could talk about things are already loaded. We use can to talk about things which are loaded in the present or future. You can take a holiday tomorrow if you want. You could to take about things which are loaded in the past. Então, quando você pode no presente, can. Quando você pode no passado, é could. When I first started this job, we could take holidays when we want. Ok? Aí, tem esse shan't aqui do can e do could, tá? Onde eu tô passando para vocês os principais pontos. A gente já viu isso. Lembrem principalmente da diferença que can presente, could passado, tá? A gente não vai usar o can no passado, ok? Could é para passado. Vamos lá? E aí a teacher vai trazendo agora para vocês, aqui, na mesma página, então a página 24, praticamente sua prova, 50% dela vai estar resumida da página 24, em outras formas de pergunta, em outros conceitos, ok? Mas provavelmente essa página aqui é uma das mais importantes para vocês saberem para a prova. Gente, imperativo. Eu tive muita gente que teve dúvida no imperativo. O que é, como que faz, como que acontece. Então, eu retrouxe para vocês esse conceito, para falar para vocês sobre ele, para vocês lembrarem o que está acontecendo, quais que são as principais coisas. Imperativos são frases afirmativas ou com palavras negativas, mas que em grandes ideias, elas dão ordens. Ordens que você pode acatar ou não, tá? Não é só porque foi uma ordem que você precisa acatar. Mas no caso, as frases imperativas, elas imperam alguma coisa. Então, lembra do imperador? Ele que manda. Então, é nesse sentido, tá? O que vem? Use it when we want to tell someone to do something. Então, quando você quer falar para alguém fazer alguma coisa, você vai usar uma frase imperativa. Do your homework. Faça sua tarefa de casa. Olha só que interessante. No inglês, do the dishes, que é lave a louça, tá? Então, são frases onde você vai pedir para que alguém faça alguma coisa. Quando você quer que alguém faça alguma coisa. They usually don't have subject. They are addressed to the listener, whom the speaker understands to be the subject. Então, olha só, normalmente, usually, tá? Então, normalmente, elas não têm um sujeito, tá? Então, eu não vou falar, você faça a sua tarefa de casa. Não, você vai falar assim, faça, e esse faça já está embutido que é para você fazer. Então, o sujeito, ele tá dentro do verbo. Tá? Então, faça a sua tarefa de casa. Agora, tá? Então, assume-se que o sujeito é quem está ouvindo. Então, vocês prestem atenção. Ou eu posso falar, prestem atenção.
e logo está embutido que são vocês. Entenderam? Então, o sujeito não está normalmente escrito na frase, porque entende-se que o sujeito já está ouvindo o que está sendo falado, ok? We use the base form to the verb. Então, do your homework. Não é did. A gente tá, o verbo, ele tá na forma infinitive, tá? Ele tá na forma básica dele. Work hard. Study a lot, ok? Então, você não tá transformando o verbo, você tá usando ele na sua forma primária, tá? Imperative clause usually ends with a period. Ou seja, ou ele termina com um ponto, ou pode ser uma vírgula também, mas normalmente é um ponto, ou but in a may also end with an exclamation. Então, mas na maioria das vezes ele termina com uma exclamação. Você pensa na sua mãe gritando para você, faça sua cama agora! Então, ela vai colocar um ponto de exclamação se ela escrevesse essa frase. Então, ou ela termina com um ponto porque encerra-se a frase. Uma vez que você dá uma frase imperativa, ela se encerra, ela não tem continuação, ok? Example, stop talking and open your book. Pare de falar e abra o seu livro. Ponto. Entendeu? Então, acaba ali, não tem mais argumento, não tem mais conversação. Get out of my way. Saia do meu caminho. Então, saia, ó. Pare, faça, tá vendo, ó? São ordens. Tá, teacher. Mas aqui no livro, a gente viu sugestões. Também é possível? Sim. Só que a sugestão, ela vem implicada numa ação. Então, por exemplo, assim, ai, eu tô com tanta dor de cabeça hoje, o que eu deveria fazer? Tome um remédio. Vá deitar. Vá no médico. Tá vendo as ordens? Tome um remédio. Se eu vou tomar ou não o remédio, é minha parte, mas você deu a sugestão de que eu devo tomar um remédio. E isso é uma frase imperativa. Vá deitar. Então, é uma frase imperativa, né? Deite-se, tá? Só uma palavra, deite-se, é uma frase imperativa. Você pode seguir ou não, mas é uma sugestão. A pessoa não é a sua mãe e tá mandando você ir, que daí é diferente, é uma ordem. Mas ela pode ser também uma sugestão, ok? Então, os imperativos, se vocês olharem lá na página 24, na parte dos imperativos, no exercício 2, eles vão ter essa característica. Ordem, proibição e sugestões, tá? Placas de trânsito são imperativos, porque elas dão uma ordem, ok? Vamos lá, a request, vamos lá. Example, please consider, ok? Você está fazendo um pedido, então você vai falar, por favor, considere isso, ok? Você está pedindo, mas é uma frase imperativa, ok? A invitation, example, come to my party, venha para minha festa, é uma frase imperativa. A command, direct or order. Então, um comando, uma direção ou uma ordem. Wake up now. Pensa na sua mãe falando, acorde agora. Então, wake up now. Se eu for fazer uma direção, vá em frente. Você está lá guiando o teu Uber para chegar na tua casa. Vira à direita, vira para a esquerda. Tudo isso são frases imperativas e elas entram aí nos instructions, ok? Elas vão entrar nas instruções. Go straight ahead and turn left. Então, você está lá com o seu Uber e ele perdeu o sinal do GPS e você vai falar assim, vá em frente e vire à direita. Então, go straight ahead and turn to left. Então, isso é uma instrução, tá? Você não está dando uma ordem para o seu Uber, mas você está instruindo ele qual que é o caminho que ele deve seguir. An advice, don't eat too much. Quando você está dando uma dica para a pessoa, também é um imperativo. Coma menos, né? Don't eat too much. Então, você está dando uma dica para ela. Você não pode fazer ela parar de comer, certo?
mas você pode dar uma sugestão, uma advice. Advice e suggestion é a mesma coisa, tá, gente? Warning, prohibition. Aí são as placas de trânsito e as proibições. Don't touch me, principalmente agora no coronavírus. Don't touch me. Don't be close, né? Não fique perto. Don't forget your mask, ok? Quando você está falando don't forget, também é um imperativo. E aí entra numa advice. Don't forget your mask, ok? Então, entenderam? Ficou mais claro? E aí a gente tem aqui um quadrinho que eu trouxe, na verdade são dois, a respeito dos imperativos. Ó, então eles vão entrar todos as sentenças mais comuns. Request, warning, prohibition, advice, an invitation, a command and a instruction. Gente, pega isso e copia no seu caderno para vocês estudarem bem bacana, tá? Como que pode ser as sentenças imperativas? Elas podem ser positivas ou negativas, tá? Positivas, park your car here. Então, estacione seu carro aqui, park your car here, positivo. Don't park your car here, sentença negativa, tá? É uma ordem, mas é negativo, tá bom? Então, aqui a gente pode ter alguns exemplos bem claros do que é os imperativos. Eu acho que com essa fala minha aqui, vocês ficam bem tranquilos quanto a isso dos imperativos. E a última coisa que eu quero falar com vocês, que vai cair na prova, e a gente talvez não deu muita atenção, são os lugares, tá, gente? Os lugares e as coisas que tem em cada um dos lugares, tá? Places you can buy things, ok? Então, você tem aqui lugares que você pode comprar as coisas. Você tem restaurant, você tem store, hair salon, bank, snack bar, movie theater, mall, barbeer, gym, tá? São lugares que você vai e você compra por algum serviço, você paga por isso, tá? Teacher, mas eu não compro nada no salão. Ah, tá. Você cortou o seu cabelo de graça? Que bom, né? Seu pai é o barbeiro, provavelmente. Gente, quando você paga um serviço, por mais que você não leve nada em mãos, você compra alguma coisa. Por exemplo, quando você vai comer num restaurante, você paga pela comida e você ainda dá uma gorjeta para o garçom. Você pagou pelo serviço dele vir te atender e tudo mais. Então, você comprou o serviço dele, tá? Próxima coisa aqui, Public Open Air Places. Gente, tem uma diferença do Public Open Air Places. Se você está perdido, nós estamos na página 33. Public Open Air Places e os Naturals. Pensa que os lugares abertos, eles têm a influência do homem de alguma forma. O homem construiu aquilo de alguma forma. E aí você vem o park, você vai ver bancos, estradinha lá para as pessoas correrem e tudo mais. Road, tá? Que é onde as pessoas correm. Street, tá? Bridge, que é a ponte. Então, você vai ter exemplos de lugares que foram afetados pelo homem. Já o Natural Landmarks é lugares que o homem não afetou, tá? É lugares onde a natureza funciona sozinha. Daí é river, mountain, hill, lake, waterfall. E eu já falei a diferença de mountain and hill, tá? Montanha, aquela que é mais difícil de subir, e o river é só um morrinho, tá? E aí, community places, school, museum, library, church. Esses lugares, eles são onde você pode ir, tá aberto para todo mundo, hospital, cemetery, tá? Esse tipo de lugar assim. Então, gente, por hoje nós terminamos. Estudem essas páginas, principalmente que eu falei, e Deus abençoe cada um de vocês. Bye, bye!